até a chegada da terceira promotora em Votorantim, porque a doutora Fabiana, não me lembro bem o ano em que ela chegou aqui, mas quando ela chegou, houve uma redistribuição das funções dos promotores, e a área da infância que estava comigo ficou reservada a ela. E hoje ela atua, dentre outras funções, exclusivamente na área da infância. Bacana, estou tentando arrumar o microfone que a produção está pedindo lá, não para aqui. Melhorou agora, Vinícius? Legal. Doutor Wellington, o senhor foi delegado de polícia? Fui. Eu ingressei na Polícia Civil, aliás, ingressei como escrivão de polícia em 1986, janeiro de 1986. E em 1988 eu passei no concurso para delegado de polícia e fiquei na polícia até o dia 15 de dezembro de 1997, quando eu tomei posse no Ministério Público como promotor de justiça. Eu sou oriundo, meu pai foi delegado de polícia durante 40 anos. Tá? Então eu cresci escutando histórias de polícia, etc. e tal. E quando eu fiz direito para me tornar delegado de polícia, e foi assim que eu segui. E optei depois por sair da polícia, também por uma questão pessoal, mas foi um período também de muito aprendizado, de muita experiência. E aquilo que eu amealhei na polícia me ajudou demais no Ministério Público, né? Até mesmo nessa questão do GAECO, da parceria com a polícia, que foi feita... Vem daí a tua experiência. Vem daí, exatamente. Eu trago um abraço para o senhor, de uma celebridade muito importante, que já esteve por um certo período na cidade de Votorantim, deixou aqui muita gente apaixonada por ele. Nós gostamos mesmo e declaramos publicamente o nosso respeito e a falta que ele faz para a gente aqui na cidade de Votorantim. Eu fui jantar com ele, a questão de 15 dias atrás, e até eu não consegui falar isso para o senhor no rádio, e ele me cobrou, ele me ligou no celular e falou: pô, eu estava ouvindo vocês e você não falou. Eu fui jantar com ele num hotel com as nossas famílias, aqui em Sorocaba, há uns 15 dias mais ou menos, e tratamos assuntos assim de negócio. Ele é o doutor Hamilton Gianfratti, delegado corregedor da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e hoje está acumulando o cargo de delegado seccional em Itapeva. E me confidenciou, muito feliz da vida, que um filho dele, promotor de justiça, que está aqui em Apiaí da Ribeira, é muito amigo do senhor. Falou muito bem do senhor. Nós estávamos conversando sobre algumas pessoas, né? Eu sempre me refiro ao doutor Wellington Veloso como o promotor, e o doutor delegado corregedor de polícia me mencionou que o filho dele estava promotor de justiça e é muito amigo do senhor. Então receba o abraço de ambos aqui. O senhor deve saber do que eu estou falando, né? Claro, naturalmente. Claro, muito obrigado. Um dileto amigo, doutor Hamilton. E ele teve, de fato, aqui em Votorantim, por um período não muito longo, mas o pouco tempo que ele ficou aqui foi suficiente para ele deixar a marca dele como excelente profissional de polícia que é. E daqui me parece que ele foi para a corregedoria. Isso. E da corregedoria ele foi alçado ao posto de delegado seccional lá em Itapeva. E, salvo engano meu, o Júnior, o filho dele, que ingressou no Ministério Público recentemente, sendo brilhantemente classificado no concurso, me parece que ele já está, se eu não estou enganado, o filho também já está lá em Itapeva. Se eu não estou enganado, me parece que ele já está por lá. Estava indo realmente, eu não tenho essa informação. Mas está aí, doutor Hamilton Gianfratti, nosso querido companheiro. Votorantim gosta muito do senhor, e o senhor é sempre o nosso convidado para estar com a gente no rádio, na TV e nos nossos jornais. Doutor Wellington, antes de entrar na discussão da minoridade, o pessoal da Vila Nova está ligando bastante, que é a Gilceia Aparecida Machado. Acho que é isso. Quer me ajudar aqui, Isaac? Gilceia mesmo? Gilceia Aparecida Machado acabou de ligar. Obrigado, viu, concorrendo aos prêmios. A Cleonice dos Santos, do bairro Dominguinho. Cláudio Pérez, também do bairro do Dominguinho. A Raquel Machado, da Vila Vasques. Muito boa tarde, muito obrigado. Tem um especial aqui. A Karen da Silva Cristiano, do bairro Vossoroca.
Carlos Alberto Segatti Júnior, Altos de Votorantim, Márcio Eleodoro Félix, do bairro Dominguinho, Isabel Machado Domingues, também do bairro Vossoloca, Luiz Alberto Calhares da Costa, também do bairro Dominguinho, Adriele Carolina Domingues, do bairro Vossoloca, e ele que é vigilante, nosso amigo e nosso vizinho, bom companheiro, Alexandre Portela. Obrigado, Alexandre, está ligando para a gente, dando uma força aí para o nosso trabalho, é muito legal, a gente fica mais emocionado e motivado sabendo que vocês estão do outro lado aí, compartilhando com a gente. Atenção a esses dados. 9 mil menores internos nas casas-abrigos, aí pelo Brasil afora. Nós temos hoje 9 mil menores internos. É uma população considerável. Temos aí 8 milhões, segundo dados do Ministério da Justiça, 8 milhões de jovens em situação de risco, que não é aquele menino que está seguro no seio de uma família bem estruturada, bem encaminhado para se formar e levar esse país adiante. São esses menores jovens em situação de risco. Doutor promotor de justiça Wellington Veloso, a imprensa nacional, de forma afobada, vem pregando que os senadores, os deputados devem mexer nas nossas leis e baixar a minoridade penal. O senhor, que é um operador deste reordenamento jurídico do país, coloca para a gente, aponta para a gente um caminho que pudesse solucionar a questão da violência no Brasil. Prender moleque resolve o problema da minoridade penal? Bom, apontar uma solução... Garoto criminoso? Seria muita presunção da minha parte eu apontar uma solução para um problema de tamanha envergadura, tamanha complexidade como é esse. Mas o que acontece? Eu acho que existem outras formas de enfrentamento da violência juvenil que não necessariamente mexer na idade penal, na menoridade penal. Alguns até entendem que não seria possível baixar a menoridade penal porque essa matéria seria cláusula pétrea na Constituição Federal e não poderia ser objeto de alteração. Eu não sei, eu acho que não seria exatamente uma cláusula pétrea, eu acho que isso poderia até ser mexido. Mas eu acho que a situação passa... O debate em torno desse assunto passa necessariamente pelo reconhecimento de que a atual legislação de enfrentamento da delinquência juvenil, ela não funciona. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como instrumento de enfrentamento da violência juvenil, ele é um fracasso. Porque nós temos hoje esses 9 mil internos aos quais você se referiu, eles estão internados por atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Só são esses atos infracionais que admitem a internação, a privação de liberdade do adolescente. Não é? O ato infracional que é praticado sem violência ou grave ameaça sujeita o menor a outro tipo de medida, né? Como a liberdade assistida, por exemplo, que não a internação. Mas, para esses atos violentos, o ECA não resolveu, não surtiu o efeito, né? O efeito desejado. Né? Ele é uma legislação que embora em tese a medida socioeducativa não seja uma pena, na prática ela acaba sendo uma pena. Né? E como pena, entre aspas, ela é, para esses atos infracionais de natureza grave, que são normalmente latrocínio, o roubo, né? Alguns casos de estupro, muitos casos de estupro, aliás, há uma absoluta desproporção entre a gravidade do ato cometido e aquilo que a lei prevê como medida socioeducativa para o ato cometido. Né? Então, não querem mexer na minoridade penal? Então não vamos mexer na minoridade penal, vamos deixar como está. Agora, precisamos, com urgência, reconhecer que o ECA, como instrumento de combate a essa delinquência juvenil, ele fracassou. Ele fracassou, porque ele não é um instrumento que serviu à redução
desse tipo de conduta. Pelo contrário, os índices de atos infracionais só vêm crescendo. E os atos infracionais mais graves, especialmente. Há uma escalada da violência entre os adolescentes, e isso é um dado objetivo da realidade nacional, incontestável, que prova de maneira irrefutável que o ECA precisa ser revisto nessa parte. Então, não precisamos nem mexer na idade penal. Precisamos mexer no ECA para rever como enfrentar essa situação de delinquência juvenil. É óbvio que isso implica numa majoração, num aumento do período mínimo de internação de adolescentes infratores que cometem esses atos mais graves. Que a passagem por uma internação não sirva de incentivo à prática de novos delitos, né? Eu penso dessa maneira. Não querem diminuir a idade penal? Não vamos diminuir, mas vamos reconhecer que o ECA fracassou, precisamos mexer nele. O que é, aliás, muito mais simples do que mexer na Constituição Federal. Perfeito. É muito mais simples você alterar o ECA do que alterar a Constituição Federal. O promotor de justiça, Dr. Wellington Veloso, se refere à Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o seu artigo 112, incisos de 1 a 6, o 7º, as medidas socioeducativas que devem ser aplicadas pelo Poder Judiciário. E traz também, na sua essência, alguns programas, políticas e programas públicos que devem ser implantados ou implementados nas suas respectivas cidades, para que o Poder Judiciário possa aplicar essas medidas de proteção e o Poder Público possa dar uma retaguarda para esse menor infrator, que é um número no país preocupante e muito grande. Prova disso, o Dr. Wellington Veloso, o nosso departamento de jornalismo, quer convidá-lo a acompanhar conosco uma matéria pontual. Vinícius, está no ponto? Vamos ver essa matéria e a gente volta a discutir esse assunto enquanto aguardamos a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Votorantim, o vereador Heber Almeida. Como é que é? É só foto? Então vamos lá. Eu tenho aqui um dado da Polícia Militar, que é uma nota de imprensa. Tráfico de drogas, ato infracional. Em 24 de outubro, às 20h30, no município de Itapiraí, ontem, portanto, os policiais militares, soldados Fernando e Fischer, após denúncia anônima de 2 indivíduos que efetuavam o tráfico de drogas e que estariam em uma motocicleta Honda Bis, sentido Pilar do Sul, a equipe se deslocou, efetuou o patrulhamento, vindo a localizá-los no bairro Garcias. Durante a abordagem, os mesmos foram identificados como adolescentes. Durante a revista pessoal foram localizados 52 gramas de crack, 0,052 gramas de crack, ou acho que é gramas de crack, e R$ 32 em espécie. Ao serem indagados sobre os fatos, os mesmos que já possuem denúncias por tráfico de drogas, confessaram que efetuavam o tráfico e que a motocicleta teria sido comprada em um leilão. Diante dos fatos, dados e partes conduzidas à delegacia, onde foi elaborado o boletim de ato infracional de tráfico de drogas, os adolescentes foram encaminhados à Fundação Casa de Sorocaba. Nota de Marcos Kazuaki, primeiro-tenente da Polícia Militar. Doutor, isso é uma ocorrência até corriqueira, né? Nós mostramos, eu pensei que fosse uma matéria, são algumas fotos de um fato ocorrido. A questão da educação e a responsabilidade dos pais, doutor promotor. Qual é a dica que o senhor, que convive, que tem um experiencial nesse setor, nessa área, qual é a dica que o senhor passa? Nós temos muitas pessoas ligando, muitos pais nesse momento assistindo, e não tem hoje, eu digo assim com conhecimento de causa, é muito raro uma família que não tenha alguém envolvido com drogas dentro da nossa cidade. Inclusive, autoridades importantíssimas que confidenciam para a gente e que, obviamente, por uma questão de ética a gente não revela,
mas que confidenciam as dificuldades que tem com filhos, ou com o irmão, ou mesmo com o pai, que é alcoólatra, ou está envolvido com drogas, etc. O que leva o ser humano a migrar para esse submundo, a vegetar, doutor Wellington? O senhor que tem um experiencial nessa área. Olha, a experiência do dia a dia mostra que o caminho de ingresso para o mundo do vício começa normalmente pela companhia de algum amigo que já é um usuário, etc. e tal. Mas também essa situação ela vem, às vezes, inconscientemente, os pais dão alguns exemplos de consumo de drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, a bebida que se consome nas reuniões familiares, isso já é um indicativo de uso de uma substância. Já é um exemplo. Já é um exemplo. Levar a criança já é um exemplo. Boteco, então? Isso é um absurdo. É escola. Mas começa em casa, às vezes, assistindo esse consumo de drogas lícitas, às vezes a companhia de alguém fora de casa e, de repente, a pessoa se vê já alcançada pelo vício e para sair de lá é muito difícil. Agora, eu acho que o principal remédio para evitar isso sempre foi a família, né? A família sempre foi o remédio principal para isso. É o antídoto. São os chamados rituais familiares. Os rituais familiares de almoçar junto, de jantar junto, de ir às compras juntos, de ir à missa junto, de assistir um filme juntos. Então, os rituais familiares sempre foram o principal obstáculo de ingresso do jovem no consumo de drogas. É evidente, eu não vou dizer para você que não existam jovens de famílias muito bem estruturadas que tenham se envolvido com drogas, mas o percentual deles é muito pequeno comparativamente a outros jovens. Por quê? Porque dificilmente dentro de uma família estruturada e onde esses rituais familiares são rotina, são praticados com constância, dificilmente se verifica o envolvimento de algum jovem dessa família no meio do tráfico. Perfeitamente. Doutor Wellington, nós estamos conversando com o promotor de justiça, doutor Wellington Veloso. Como é que é o nome do menino lá? O Alan. Um abraço e uma boa tarde para o Alan, que está conduzindo o jornalismo da Rádio Nova Tropical, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Eu já vou chamar você aqui para você falar um pouquinho, ok? E o Maza também daqui a pouco entra para falar do nosso jornal, o melhor jornal do Brasil, que é o jornal A Gazeta. Você não pode perder com matérias quentinhas. Agora, vocês que são do departamento de jornalismo da TV, vê se consegue um furo de reportagem, mas tem que ser escondido. Desliga aí o som lá, não deixa o chefe escutar essa parte. Tem que ser escondido. Vê se descobre para a gente quem é que está no debate dos fatos hoje, à noite, para a gente já poder fazer uma chamada para o Wellington Veloso aqui. Eu sei que vocês descobrem tudo, né? São jornalistas, então descubram para a gente quem é que vai estar no debate dos fatos com o Wellington Kermes, logo mais à noite aqui na TV Votorantim. Doutor Wellington Veloso, eu vou pedir uma parte para o senhor de alguns minutos e um certo sacrifício do senhor se permanecer um pouquinho mais conosco, porque nós aguardamos ainda a chegada do presidente da Câmara. Eu quero tratar ele que teve ontem uma reunião com o prefeito municipal de Votorantim, o professor Irinaldo Alves da Silva, e deve ter notícias importantes para dar para a gente sobre a questão da doação da área para a construção do novo fórum de Votorantim. Se o senhor pudesse permanecer com a gente, eu precisava abrir um aspas aqui para receber a nossa parceira, que é a Agência Ramada. Se eu estiver devidamente autorizado, então eu prossigo dessa maneira. Tudo bem, doutor Wellington Veloso? Tudo em ordem? O programa é seu. Então, é nosso. Então, quero apresentá-lo a Patrícia, que é de recursos, doutor Wellington Veloso, promotor de justiça, você que é gerente lá do Grupo Ramada, né, de recursos humanos do Grupo Ramada, da Agência Ramada, que emprega muitas pessoas, que é patrocinadora deste programa. Alô, Johnson Ramada, muito boa tarde, muito obrigado sempre, cuidado, Rúbia. E eu queria que você falasse das novidades para a gente. Antes, porém, Patrícia, olha aqui, a
Leni de Carvalho Pontes, da Vila Irineu, acabou de ligar para a gente, mandar abraço para vocês. A Nair Cavalheiro Salgado, da Barra Funda, desejamos boas-vindas ao promotor. Sou mãe da Cida. É isso, gente? Cida? Cissa. Tem Cissa lá? Então é Nair Cavalheiro Salgado. Oi, dona Nair. Boa tarde. Minha mãe também chama dona Nair. Ela é mãe da Cissa, que é sua colega. Aliás, um abraço para Maria Savioli, né? Nossa grande amiga, Sandra Pinesso, Cianfarane, as juízas que sempre recebem a gente para um café. É muito bacana o pessoal do fórum aqui de Votorantim. Eles desejam boas-vindas ao promotor. Aqui é a mãe da Cissa, doutor Wellington. Terezinha de Jesus Rosa Ferreira, do bairro Vossoroca. Alô, Terezinha, boa tarde. Mariana Carvalho Dias, do Jardim Paulista. Alô, Mariana. Tudo bem, Mariana? Um abraço para você, muito obrigado. Edna Campos Milon, do bairro Dominguinho, e a Bernadette Gugoni, do Parque São João. Tem bolo, tem frango assado, tem outros presentes. Liga para a gente, 3247, naturalmente, 1010. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Nilson, tudo bom? Bem-vinda, obrigado por estar aqui, ok? Obrigada eu. Vou falar hoje sobre as vagas de emprego que estão em abertas. Tem vaga? Tem vagas. Tem processo seletivo? Tem processo seletivo, estamos com bastante pessoal que vagas. está desempregadinho, então, está precisando trabalhar. Fique atento no Comunidade de Destaque, que eu vou falar bastante vagas de emprego. Então, vamos lá, não se esquecendo, inclusive, que esse programa reprisa amanhã, às 19 horas, quem não pôde vir hoje. Você avisa a turma aí que está trabalhando, né? Amanhã às 19 horas, enquanto você se prepara para a balada, curtindo Comunidade em Destaque na melhor TV do Brasil. Vai, Patrícia, Agência Ramada. Temos 3 vagas em aberto para auxiliar de produção. A primeira é necessário total disponibilidade de horários e o ensino fundamental pode ser completo. A segunda é para a área de produção também. Aí o turno tem que ser revezamento, né? Então a pessoa tem que ter disponibilidade também de horário. E nessa vaga, a vaga tem que ser preenchida com o ensino médio completo. E a terceira é auxiliar de produção também, só que com o serviço braçal, né? Que é produção, ajudante de predeiro, servente, né? Olha que bacana, tem bastante gente em bares da cidade essa hora com o monitor ligado, na expectativa de conseguir alguma coisa bacana, uma palavra de apoio, uma esperança a mais. Aí tem dica importante para vocês. Ligadinho aí, atenção, gente. Temos também encarregado de usinagem, que é necessário conhecimento no processo de usinagem e acabamento, programação de torno, CNC, e conhecimento geral em mecânica. Monitor de informática, cursando ou já concluído o curso, tem que ter bom conhecimento em pacote Office e web design e tem que ser bom na comunicação, né? Tem que ter uma boa comunicação. E o início é imediato também. Aí temos instrutores para treinamentos, com experiência para dar treinamentos sobre cursos industriais e administrativos. Líderes de usinagem com conhecimento também em torno CNC e conhecimentos gerais em mecânica, que é necessário também para essa vaga. Operador de telemarketing. Bastante vaga, hein? Sim, bastante. Operador de telemarketing pode ser o primeiro emprego. Não exige experiência para essa área. Entendi. De operador de telemarketing. E também técnico de laboratório para análise de amostras, né? De emissão e certificados de análises, né? Puxa vida, Patrícia. E a última vaga de vendedor e tem que ter experiência na área já, né? Uma experiência. Vendedor. Principalmente agora, final de ano, né? Com certeza. As coisas acontecendo. E eu lembrei agora há pouco que nós temos 10 programas. O último vai ser no dia 27 de dezembro. Já véspera de final de ano, né? Então, vamos começar a contagem regressiva. Comunidade em Destaque, 10 programas somente, contando com esse de hoje, para chegar Natal e final de ano. Então, já estamos aí sentindo o clima de Natal e de final de ano. Só 10 programas, novembro e dezembro. Hoje é o último programa de outubro. Patrícia, repete para a gente os 3 primeiros... Os 3 primeiros? As 3 primeiras vagas disponíveis, que são em fábricas, né? Sim. Auxiliar de produção. Por falar em fábrica, tem uma chefe de RH muito bacana, ela tem um monitor na sala dela, numa fábrica aqui de Votorantim, eu sou vizinho deles, e o esposo dela é que me passa essas dicas, né? Que é o Rony Braca, filho do seu Pedro Braca, aqui da Avenida Celso Miguel dos Santos. Ele é esposo da Cláudia, que é chefe de RH da Alpina, fábrica Alpina, e ela acompanha, nossa amiga de longa data, o casal, né? Então, um abraço para vocês
e a Cláudia da Alpina, que sempre também está oferecendo vagas aí para a turma aí. Muito obrigado sempre pelo que vocês fazem, ok? Cláudia, um abraço para vocês nesse momento aqui de recursos humanos. Vamos repetir as 3 vagas principais, primeiras? Tá que são em fábricas de Votorantim, né? Aham. Auxiliar de produção, as 3 primeiras, né? Disponibilidade de horário é fundamental para as 3. E a primeira tem que ser o ensino fundamental completo. A segunda, o ensino médio completo. E a terceira é para serviço braçal, né? Servente de pedreiro, ajudante de motorista. Então, essas são as 3 primeiras. Legal. Patrícia, a pessoa deve ir com o currículo na Agência Ramada, que é na Rua Albertina Nascimento. Sim. E já vai ficar agendado o dia dela fazer, junto com o grupo, os testes. Sim. Que a própria Agência Ramada aplica testes ali. Daí, se encaixando no perfil, né, do profissional, a gente entra em contato e a pessoa é selecionada para estar fazendo a entrevista. A entrevista, a primeira entrevista, a primeira. Depois integração e finalmente trabalhar. E já dá a melhor parte, né? Melhor parte, já dá para ter esperança de ter, de comer um